Olá, bom dia meninos. Hoje vamos começar a segunda aula sobre o binómio de Newton. É também uma das aplicações, o triângulo Pascal também está aqui no binómio de Newton. Como vocês veem, é vermelho, está aqui os números do triângulo Pascal, que são estes números que do outro dia vos falei. Entretanto, esqueci-me no outro dia de chamar-vos a atenção que, como vê, o triângulo Pascal é simétrico. A linha verde é a linha que separa um lado do outro do triângulo, é como se fosse dobrado. Reparem, o 1 coincide com o 1 coincide com este 1, o 1 com o 1, o 3 com o 3, o 1 com o 1, o 4. E quando a linha é par, quando estamos na linha 4, os termos são 5. Portanto, o número de termos é 5, fica sempre um termo no meio. Quando é ímpar, a linha 3, por exemplo, tem 4 elementos, não existe elemento ao meio, porque o número de elementos é um número par. Está bem? Falei isso no outro dia, hoje vamos começar o binómio. O binómio tem, portanto, o binómio é duas parcelas, dois monómios, a soma de dois monómios elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Pronto, 1. Depois, no binómio elevado a 1, é como se fosse a soma de dois monómios, o A mais o B. Agora, o quadrado do binómio. Lembram-se que era o primeiro ao quadrado, mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Aparece aqui o 2. Os números a vermelho é as combinações do triângulo Pascal. De todos os outros, as combinações do triângulo Pascal são os coeficientes binomiais do binómio. Portanto, num desenvolvimento a 3, que é a mesma coisa do que ter a mais b ao quadrado vezes a mais b, que nós fazíamos a distributiva, e isto, em primeiro lugar tínhamos que fazer o quadrado do binómio, que era o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e depois ainda íamos multiplicar por a mais b. Íamos fazer uma distributiva e isto ia dar as 6 parcelas, que depois somadas ia dar 1a ao cubo, ou a ao cubo, quando é 1 não se diz, mais 3a ao quadrado, b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. O que, se vocês repararem, os expoentes têm a ver com este expoente. Portanto, aqui fica o primeiro ao quadrado. O termo inicial e o termo final é o a ao cubo e o b ao cubo. No meio tem o a ao quadrado, b, que, se repararem, 2 mais 1 dá 3, que é o expoente daqui. Aqui, 1 mais 2 dá 3. Os expoentes, a soma dos expoentes de cada parcela, de cada monómiozinho, vai ter que sempre dar o grau do que estamos a fazer aqui, ou na linha que estamos. Portanto, reparem, linha 5. Quantas parcelas tem? 6, sabemos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo. O grau é 5. Grau 5, A à quinta. A à quarta mais B vezes B dá grau 5. Outro monómio de grau 5. Outro monómio de grau 5. Outro. Aqui outro. E ali o último. O que é que acontece? O A começa em grau 5. Passa para o A grau 4. Depois passa para o A grau 3. Depois passa para o A grau 2. Depois passa para o A grau 1. E ali é como se tivesse o A em grau 0. Só que qualquer número elevado a 0 dá 1. Desaparece. Aqui começa o B em quê? Grau 0. Quanto é que é B elevado a 0? É 1. Portanto, este também desaparece. O A vai baixando um grau, fica A à quarta. O B, como era grau 0 aqui, começa a ser grau 1. O B começa a ser grau 2, grau 3, grau 4, até chegar ao grau 5. Então o que é que acontece? O grau vai diminuindo, que é o primeiro coeficiente, o primeiro monómio. O segundo vai aumentando o grau,
começa em grau 0 e vai aumentando até chegar ao grau do expoente da parcela. Outra coisa que é importante, um grau aumenta e outro diminui, e a soma dos dois vai ter sempre o grau 5. Portanto, vamos ter que perceber que é assim que vamos fazer todas as parcelas do binómio de Newton. Vamos ver aqui um exemplo disto. Por exemplo, um desenvolvimento de um polinómio elevado a 6, um binómio elevado a 6, desenvolvimento de 6. Quantas parcelas tem? 7. Vamos começar a fazer. Vamos começar pela primeira parcela. É 6 combinações a 0, que é as coeficientes binomiais que vêm do triângulo Pascal. A primeira parcela elevado a o A elevado a 6, o B elevado a 0. É aquilo que eu vos falei há bocado. Depois passam para combinações a 1, têm o A elevado a 5, baixou um grau no A, aumentou um grau no B. 6 combinações a 2, fica o A elevado a 4, que é o 6 menos o 2, o B elevado a 2. Quando passam para as combinações a 3, fica 6 combinações a 3, A elevado a 3, B elevado a 3. Estão a ver? 3 mais 3, 6. Passam para as combinações a 4, mais 6 combinações a 4. O A fica elevado a 2, que é o 6 menos o 4, e o B fica elevado aqui ao número que está cá em baixo. É como se fosse o nosso P e este é como se fosse o nosso N. 6 combinações a 5, o A fica elevado a 1, porque vai descendo o grau, e o B elevado ao 5. 6 combinações a 6, o A fica elevado a 0, que é o tal 1 que dá, e o B elevado a 6. Então, vamos ver como é que isto fica. 6 combinações a 0 dá 1. Isto é como se ficasse aqui 1. 1 vezes o B elevado a 0. Quanto é que é B elevado a 0? É 1, desaparece. Então fica só o A à sexta. Mais 6 combinações a 1, que é 6, A à quinta, B. Depois vamos fazer 6 combinações a 2, que dá 15, A à quarta, B ao quadrado. 6 combinações a 3 também vai dar, 6 combinações a 3 vai dar o 20. 20, A ao cubo, B ao cubo. Mais, outra vez 6 a 4, que dá 15, que é igual a 6 a 2, que dá a mesma coisa. A ao quadrado, B à quarta. Mais 6 combinações a 5, que dá 6, A, B à quinta. O último termo é aquele que é 6 combinações a 6, que dá 1. A elevado a 0 dá 1, só fica o B à sexta. Pronto, é assim que se faz um desenvolvimento. A única coisa que dá problemas aqui no desenvolvimento é quando os números, o A e o B, não são A's e B's, mas são raízes quadradas, x elevados por exemplo, a expoentes negativos, que depois têm que inverter e passar uns a raízes quadradas, outros a inversos de frações, e vai dar algumas contas. Quando este sinal for um menos, em vez de estar uma soma, tiver uma subtração, o que é que acontece? Em vez de pormos aqui este B, vamos pôr no sítio onde está o B, menos B. Menos B. E as contas fazem-se todas da mesma forma. Portanto, só que vai ser menos B. Depois temos de ter atenção aqui. Temos de ter atenção que isto, como é um número negativo, se o expoente for par, quando for par vai dar positivo. Quando for ímpar vai dar negativo. E vai-nos causar aqui alguns transtornos de sinais. Mas de mais não tem nada de mais. É só contas. Generalizando esta fórmula, este triângulo, este binómio de Newton, este desenvolvimento do binómio de Newton, elevado a n, não é mais que o somatório de todas as parcelas do 0 até ao n,
de todas as combinações de n, p, p, dá elevado a n menos p. E porquê que é n menos p? Porque é sempre este que vai baixando. Começa no 6, ou no número que for, e vai diminuindo até ao 0. E o outro, o b, começa no 0 e vai aumentando até o n, até chegar ao n. Um aumenta, um expoente aumenta e outro diminui. Pronto, quando é contas de... Quando o n é um número muito grande, isto vai dar, como vocês sabem, se o n for 10, tem 11 parcelas, com 11 parcelas destas, que vão ter que ter algum trabalho e algum cuidado ao resolver, porque vai dar muitos cálculos. Pronto, tem vários exemplos no vosso livro, que é o que se pretende fazer hoje, é os exemplos do livro a seguir a esta aula. Aqui, tem que chamar a atenção, se vocês quiserem calcular um termo, imaginem, isto tem, neste desenvolvimento, tem 6, é um desenvolvimento de grau 6, tem 7 parcelas. Se nos pedirem uma parcela específica, nós não vamos estar a fazer o desenvolvimento todo para chegar aqui e escolher, quero a parcela tal. Não vamos estar a fazer tudo para chegar à parcela. Então, há esta fórmula que ajuda no trabalho. Se queremos o termo 6, se queremos um termo 6, que é o exemplo que eu tenho aqui, se queremos um termo 6, nós estamos a fazer sempre o triângulo, os coeficientes começam em 0. Estamos no termo 6, o nosso P vai ser 5, porque a gente começa no 0, não começamos no 1. Então vai ser n combinações a 5, que é o nosso P, de A elevado a n menos 5, de B elevado a 5. Depois é só substituirmos. Se queremos num desenvolvimento de grau 10, no n é 10, pomos aqui o 10, a 10 substituímos aqui e vamos buscar o A e o B. Se o B, no nosso caso, se for lá uma subtração, o nosso B aqui vai ser menos B. Mas não tem problema. E conseguimos calcular todos os termos. Entretanto, hoje eu vou publicar 2 estilos de exercícios também no WhatsApp, onde vocês podem ver como é que se resolvem este tipo de exercícios. Por hoje é tudo, espero que percebam.